Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Sua Cerveja em Casa Não. Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é os erros que o cervejeiro iniciante pode cometer, mas não deve cometer nas suas primeiras cervejas, certo? O cara, quando está começando, tem aquela ânsia de fazer logo a cerveja, de ter o resultado, e aí talvez ele vá pular algum processo, né? E aqui a gente vai falar de todo o processo, todos os erros que o cervejeiro iniciante, que está partindo do zero, pode cometer para que ele não cometa, beleza? Vamos falar de alguns dos principais aqui, erros que são comuns, certo? Que eu mesmo já cometi e às vezes eu me pego cometendo também, né? Mas me esforço bastante para não cometer mais, certo? Vamos falar deles aqui, mas antes eu queria pedir para vocês darem um like, compartilharem, que é para mais cervejeiros iniciantes, para mais cervejeiros que estão começando do zero, não cometerem esses erros que a gente vai discutir aqui agora, nesse momento. Beleza? Aproveita aí. Vamos lá. Gente, erro 1. Falta de sanitização adequada. Vamos lá. A cerveja é um líquido, a cerveja é um alimento. A gente está cozinhando, a gente está usando grãos, a gente está usando lúpulo, né? Que é uma flor de uma trepadeira, ou seja, a gente está utilizando elementos orgânicos para fazer a nossa cerveja, para ter aquele sabor desejado, aquele estilo desejado para a nossa cerveja, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o líquido fabricado, por ser um alimento, ele está suscetível a estragar. Ele pode estragar. Como é que a gente faz com que ele não estrague? Tem várias etapas do processo cervejeiro que a gente tem que tomar cuidado para que a nossa cerveja não estrague, certo? Vamos lá, do início da fabricação até o final. Vamos passar por todas elas, tá? Primeira coisa, quando a gente vai fazer cerveja, é preciso que a gente se planeje, que a gente escolha o dia que vai fazer e que a gente deixe a nossa cerveja, a nossa cozinha limpa, certo? Esse é o primeiro passo. Isso nem sanitização é ainda, certo? É só para a gente deixar o ambiente limpo, que o ambiente limpo vai diminuir o risco de contaminação. A gente começa a nossa cerveja, tal, começa a braçagem, tudo, e vai fazendo braçagem, recirculação, lavagem, fermentou, tá? Antes de começar, eu não posso pular essa etapa que é importante. A gente limpou a cozinha, mas a gente precisa deixar também os nossos equipamentos, nossas panelas, baldes fermentadores, aqui ó, panela, balde fermentador, isso tudo precisa estar limpo. Não sanitizado com álcool 70, certo? Olha o álcool que eu uso aqui. Não sanitizado com isso ainda, mas limpo com água e sabão. Quando essa panela aqui, provavelmente daqui a uma semana ela vai para o fogo para eu fazer uma cerveja. Eu não vou pegar aqui, jogar água e jogar o malte. Eu vou limpar com água e sabão. Eu vou testar tudo, mas assim, estamos falando de limpeza. Eu vou limpar com água e sabão para começar a minha cerveja. Vou limpar aqui, vou limpar o balde fermentador, vou limpar o chile que está ali em cima, certo? Então, os equipamentos eu vou limpar com água e sabão. E aí começo a minha cerveja. Braçagem, recirculação, lavagem. E aí, fervura, a panela da fervura vai estar limpa também. Ferve, depois da fervura, é aí que a gente precisa tomar cuidado com a sanitização, que é tudo que for tocar nesse líquido a partir da fervura tem que estar sanitizado. Eu uso muito álcool 70, tem gente que usa o PAC 200, que é ácido paracético. Tem gente que usa o iodofor, que são elementos que servem para sanitizar tudo que vai tocar no líquido, certo? O que é que a gente vai fazer então? O líquido ele foi fervido na panela, ou seja, ele foi esterilizado na panela, ele vai para o balde fermentador e o balde fermentador tem que estar sanitizado. Então a gente precisa limpar esse balde fermentador, ele já vai ter sido limpo com álcool sabão, né, no início. E aí depois a gente vai ter que botar álcool 70 nele, esperar secar para que o líquido caia nesse álcool,
balde fermentador, certo? E aí depois disso vai fermentar tudo, depois da fermentação vai engarrafar, ou seja, o líquido ele vai ser transferido do balde para a garrafa, tem que estar, além de limpa com água e sabão, ela tem que estar sanitizada, beleza? Por quê? Para a gente não ter sabores indesejáveis, para a gente não ter, como é que eu digo, de ovo podre, para a gente não ter sabores. O último vídeo eu falei dos vários sabores que podem ter quando você contamina a sua cerveja. Né? Você pode ter sabor de acetil também, enfim, você pode ter sabores indesejáveis na sua cerveja se você não sanitizar direito. E o cervejeiro caseiro, ele pode cair nesse erro de não sanitizar direito e aí contaminar a cerveja e ela pode, inclusive, explodir, causar muita espuma e explodir, certo? Vamos lá. Outro erro que um cervejeiro caseiro iniciante pode cometer: excesso de otimismo no controle da temperatura, que é, o controle de temperatura ele precisa passar pela braçagem. Na braçagem a gente tem que controlar a temperatura. Se a gente não controlar direito, a cerveja pode ficar, em vez de ser uma cerveja encorpada, ser uma cerveja seca, né? Uma cerveja porque a temperatura ela não foi na braçagem, a gente não conseguiu colocar na temperatura ideal que pede a receita, né? Então a gente pode perder as características do estilo se a gente não tomar cuidado na temperatura da braçagem. Depois nós temos a temperatura da fervura. Se a gente não deixar a temperatura, a fervura, ferver violentamente, que é aquela água borbulhando, né? Não precisa ser exagerado, mas a água tem que borbulhar. Não pode ser só aquela bolinha de nada saindo, ela tem que borbulhar, que é para os sabores, alguns micro-organismos, para que eles sejam dissipados pelo gás que está saindo, né? pelo vapor que está saindo com a fervura. Ou seja, se a gente ferver bem, a gente vai tirar sabores indesejáveis da nossa cerveja, certo? Então tomar cuidado com a temperatura na braçagem, na fervura. A gente precisa tomar cuidado com a temperatura na fermentação. Uma ale, ela fermenta de 18 a 24 graus. Se a gente botar ela para fermentar a 16 graus, ela não vai fermentar, ou vai fermentar muito lentamente. E aí a levedura ela vai trazer sabores o quê? Indesejáveis. Não é o sabor, ela vai fugir do estilo, certo? Se a gente bota numa temperatura, uma lager numa temperatura mais alta, vai fugir do estilo, talvez a levedura inclusive morra, né? Inclusive, se a gente colocar, inocular a levedura num líquido quente, a levedura vai morrer. Ou seja, a temperatura, ela precisa ser respeitada em todo momento em que a gente precisa controlar a temperatura para que a gente chegue no final da nossa cerveja com o sabor desejado, com o estilo desejado. Eu quero fazer uma IPA, por exemplo, que é uma cerveja até simples de fazer, mas eu quero um sabor de IPA. Eu quero sabor de uma American IPA, eu quero uma IPA que seja mais seca do que encorpada. Então vai depender da minha temperatura de braçagem, por exemplo. Eu não quero que minha cerveja tenha sabores indesejáveis por conta de que a levedura estava trabalhando numa temperatura muito baixa, né? Então preciso controlar essa temperatura para chegar no meu estilo, no estilo pretendido. Ali eu quero tomar essa cerveja aqui, eu vou fazer desse jeito para que ela... Isso tudo interfere, isso tudo não pode ser negligenciado. Você, cervejeiro caseiro iniciante, não pode negligenciar esse assunto, beleza? Oxigenação do mosto pós-fervura. Acontece o seguinte: o mosto agora é um líquido que ele está em contato direto com o meio externo, ele não está mais fervido e a gente não pode deixar ele oxidar. Ele simplesmente pode oxidar se a gente mexer demais esse mosto, se a gente borbulhar demais ele, sem colocar a levedura. Isso pode oxigenar, isso pode dar um sabor oxidado, semelhante a papelão, certo? Então, a gente não pode mexer muito esse mosto depois da fervura, beleza? Outro errinho que pode acontecer: subestimar o tempo de fermentação. Como é que se fermenta? Vamos lá. Regra número 1. Quando é que se termina uma fermentação? Primeiro, você tem que colocar na temperatura da sua levedura. Se você for um ale, o que é que a receita diz que eu tenho que fermentar a 20 graus? Então, ó, pô, cadê? Tá aparecendo aí? Tá não. Aqui, ó. Vou mexer aqui. Bota um termostato, bota um freezerzinho, aquele bichinho ali, ele vai controlar essa temperatura, certo? Então, você vai controlar ele, o termostato,
que é o controlador de temperatura, para que ele fique em 19 graus, que é o que a receita pede. E pronto, vai fermentar nessa temperatura. E acabou-se, não vamos inventar a roda, certo? Então, primeira coisa, fermentar na temperatura que a receita pede. Se for uma lager, mais baixo, 16, 14 graus, certo? Então, é muito fácil isso aí, é só botar no controlador e deixar lá, tá? Agora, tá fermentando direito? Qual é o tempo de fermentação? É quando parar de atenuar. Você vai dar um prazo para a sua fermentação, certo? Que seja de, vamos supor, uma lager você dá 7 dias. Com 7 dias você mede a densidade, né? Você mede a densidade e ela baixou para tal ponto, certo? 1.018. Aí você vai medir no próximo dia e ver se ela está em 1.018. Se ela estiver em 1.017, não terminou a fermentação. Aí você mede mais outro dia. Se ela está em 1.17, beleza, é sinal que pode ter terminado. E você mede outro dia para confirmar. Você tem que medir pelo menos uns 3, 4 dias para confirmar que a fermentação parou. Não tem essa de 7 a 10 dias de fermentação e acaba a fermentação. Não, você tem que medir até ter a confirmação de que realmente parou de mudar a densidade e que a fermentação ela finalizou, certo? Então, não subestime esse tempo da fermentação, tá? Não subestime esse tempo da fermentação, porque podem sobrar açúcares fermentáveis e quando você colocar o açúcar do Prime, vai ter açúcar demais na sua cerveja e ela pode simplesmente explodir na sua cara, ou então quando você chegar em casa, tá tudo melado. Aconteceu comigo um tempo desse atrás. Beleza? Outro erro, acabei de falar, mais ou menos, que é o erro do açúcar na carbonatação. Carbonatação é aquele último momento em que o líquido foi fermentado, vai ser envasado, e a gente vai botar açúcar fermentável ali, uma quantidadezinha pequena, e tampar a garrafa para que a levedura coma aquele açúcar e faça o gás, e não vai fazer pouco álcool pela quantidade de açúcar. Só que, se a gente errar nessa quantidade de açúcar, se a gente errar nesse cálculo, se a gente colocar açúcar de mais ou de menos, ela não vai fazer a quantidade de espuma ideal para a nossa cerveja. Se a gente colocar de menos, a cerveja vai ficar choca, ou ela não vai ficar com aquela espuma vigorosa, vai ficar com aquela espuma ralinha. Se a gente botar demais, pode estourar a nossa garrafa. Então, atento. Eu vou até dar uma dica aqui. Cervejeiro caseiro iniciante, nunca passe de 6 gramas por litro. 6 gramas por litro é o máximo, porque se você errou na fermentação, por exemplo, se você não deixou fermentar o máximo, né, se você não mediu a fermentação e tirou depois de 7 dias e ainda tem açúcar residual ali, você vai ter mais açúcar do que o açúcar que você está colocando no Prime, porque vai ter esse açúcar residual, e aí você vai terminar carbonatando mais. Então, margem de erro, 6 gramas por litro, já é uma quantidade boa. Se você fez a fermentação ok, já vai dar uma quantidade excelente de espuma, já vai ficar bem espumosa. Não passa disso, beleza? É a dica que eu dou. É você que sabe, tá bom? Escolher ingredientes de baixa qualidade, tá? Isso aí é uma coisa que a gente leva para a vida, né? Lúpulo de marcas boas, porque aí você que venha bem embalado, né? Porque lúpulo ele pode perder o sabor, né? O aroma do lúpulo ele vem dos óleos essenciais. Óleos essenciais são elementos que são muito voláteis, que eles perdem, né? Que eles se dissipam pelo ar. E aí, se você compra de um lúpulo velho, ele já não vai estar com aquele cheiro forte. Então, atento para isso. Essa dica é uma dica simples. Não vá comprar produto velho, não vá comprar malte. Compre de casas que são confiáveis, certo? Que vendem as coisas lacradinhas ou que você já confia, né? Aqui eu compro na Vila do Malte, é super confiável, nunca tive problema nenhum, certo? O malte já vem, inclusive. Agora uma dica, se você comprar o malte moído, a dica é você já fazer a sua abraçagem. Não fique com esse malte moído guardado, porque quanto mais, depois dele moído, a tendência dele estragar é maior, né? Ele vai oxidar mais rapidamente. Então, ele chegou moído, já faça logo. Se você fizer com 4, 5 dias depois, a culpa não é da loja que entregou. A culpa é sua que não fez logo. Tá certo? Então a dica é faça rapidamente quando o malte, se ele estiver moído, quando ele chegar na sua casa. Tá bom? Uma dica
também importante, que é a falta de paciência do cervejeiro caseiro. Não sanitizar direito, porque fazer cerveja em casa é um hobby, é muito prazeroso, mas ele dá trabalho. E dá aquela ansiedade de você querer tomar a sua cerveja o mais rápido possível. E isso pode acarretar o quê? Isso tudo que eu falei até agora. Você não se atentar direito às temperaturas, certo? Você não se atentar direito à sanitização, à limpeza, que é muito importante. Você não se preparar para o dia da abraçagem, por exemplo, você vai passar em média 6 horas na sua cozinha. E se a sua cozinha não estiver preparada, pode alguma coisa dar errado, certo? Você não pode dizer, vou fazer cerveja hoje, comprar insumos e não combinar com ninguém e vai lá e faz. Não, você precisa organizar, porque no final das contas, o que é que a gente quer beber? Esse líquido maravilhoso, certo? A gente quer beber, ele tem que estar gostoso, a gente quer acertar essa cerveja e a gente quer se divertir no momento da fabricação, né? A gente quer ficar ali, vai cansar? Vai, mas a gente quer chamar alguém para conversar, para tomar uma, né? E aí você deve minimizar esse momento, o estresse desse momento. Um momento ou outro vai ter estresse, né? Principalmente no início, porque vai ter muitas coisas para você lembrar e você pode se perder, tá? Inclusive é bom você ter tudo anotado, colado na parede da sua cozinha para você ler o passo a passo que você vai fazer. Então, curta o processo. Faça tentando acertar tudo, tá? Vai demorar? Pode cansar? Pode. Vai demorar para ter resultado? Vai, porque 7 dias de 7 dias de fermentação, mais 10 de carbonatação, né? Mas você vai ter trabalho invasando tudo. Então, você vai ter uma certa paciênciazinha, mas no final vai tudo valer a pena, certo? Paciência, que no final tudo vale a pena. Se fizer atabalhoado, se fizer correndo, vai terminar fazendo besteira, vai terminar contaminando a sua cerveja, né? E você vai terminar se estressando e desistindo dessa história de ser cervejeiro caseiro, né? Então, vai com calma, vai na paz, vai com paciência, que tudo vai dar certo. Qualquer pessoa pode fazer cerveja na cozinha de casa. Beleza? Mais uma dica, não fazer controle da água. Por quê? Qual é a dica que eu dou da água? A água, você pode usar a água que você está bebendo em casa, desde que seja uma água não clorada, né? Que passe por um filtro, que seja água de botijão. Sabe aqueles botijões de 20 litros, de fonte de água mineral? Faça com aquela, é tranquilo, certo? É água que você bebe em casa. Se você tem um filtro em casa, então você precisa ter um cuidado redobrado para que esse filtro ele tenha sido trocado no momento certo, para que ele esteja filtrando realmente, tirando o cloro da sua água, certo? Porque a água com cloro, ela pode trazer sabores metálicos, ela pode alterar o perfil da sua cerveja, certo? Então cuidado com essa água, não é água da torneira, jamais. A água da torneira, jamais, tá certo? Cuidado com ela, não é um cuidado tão excessivo, mas sim, é preciso ter cuidado, tá? Você também tem que ter cuidado para não errar na quantidade de ingredientes da sua cerveja. Quantidade, por exemplo, eu já fui fazer uma receita e falei, ó, eu vou querer 2,5 kg de malte pale e meio quilo de malte melanoidina para fazer uma IPA. Aí o próprio cara da loja disse, ó, posso dar uma dica? Eu disse, claro, lógico, você está colocando muito malte escuro na sua cerveja e ela está fugindo do perfil de IPA. IPA não pode passar aí de, enfim, eu não lembro qual foi o 10%, 15%. Vamos lá. Aí ele disse, IPA não pode passar aí de uma porcentagem de malte escuro, né? A porcentagem é pequena. Meio quilo para 2,5 de malte base é muito, está passando do perfil da IPA. Aí eu, não, beleza, então diminua, me ajude. Aí ele, beleza, me ajudou e ajustou para ficar no perfil de IPA. O que é que eu quero dizer com isso? Quantidade de ingrediente da sua receita precisa ser respeitada para que você chegue no estilo pretendido, tá? Se você quiser fazer uma IPA e você errou a quantidade de lúpulo na hora da fervura, no início da fervura, você vai errar o amargor da IPA. O perfil de uma cerveja, ela tem uma quantidade de amargor, ela tem uma quantidade tem a cor da cerveja, ela tem o sabor do malte,
né? Se a cerveja está muito malteada, ou muito maltada, ou pouco maltada, isso vai definir o perfil da cerveja. Então, o perfil vai ser a quantidade de ingredientes que você vai colocar. Então, você precisa ter cuidado com essa quantidade de ingredientes que vai colocar, certo? Para não alterar o perfil. Isso vale para a levedura também, que as leveduras elas são domesticadas para serem utilizadas em determinados estilos de cerveja. Por exemplo, a US05 ela é uma levedura utilizada para cervejas americanas, para IPAs, por exemplo, para American IPAs, por exemplo. São cervejas mais refrescantes, mais claras, né? Uma levedura que não dá muito sabor. E tem outras leveduras que são para levedura para cerveja de trigo, uma levedura diferente. Então você deve usar a levedura, né? Se você quer aquele estilo, você deve usar a levedura daquele estilo para não alterar sabor. A quantidade de lúpulo necessário, sem exageros, para não alterar sabor, certo? E você não, de repente, está fazendo uma cerveja e aí vai tomar, e não é aquele sabor que você estava querendo tomar, tá certo? Outra dica aqui, não fazer o resfriamento do mosto de forma eficiente. Esse resfriamento do mosto é uma coisa importante de ser comentada, porque o mosto ele foi fervido, certo? Ele foi esterilizado. E aí a gente precisa baixar a temperatura dele rapidamente para que ele fique pouco tempo, o menor tempo possível em contato com o meio externo até a infusão, a inoculação da levedura, tá? Então a gente precisa baixar rapidamente essa temperatura e aí eu uso gelo, eu uso chiller de imersão, né? Gelo em volta, uma bacia, tudo, porque quanto mais rápido eu baixo essa temperatura, mais eu vou deixar o líquido, menos eu vou deixar ele em contato com o meio externo, ou seja, menos propenso a ser contaminado, certo? E eu vou colocar a levedura nele mais rapidamente, e a levedura, quando está dentro, é ela que vai se alimentar dos açúcares do mosto e vai tender a se alimentar de todos os micro-organismos. Ela vai limpar a nossa cerveja, tá? Tem outros, porém, de a gente baixar a temperatura o mais rápido possível também, que é na abraçagem. As enzimas, elas trabalham em determinada temperatura que está ali entre 50, 60, 65 graus. Se eu baixo essa temperatura, se eu demoro muito por 65, 60 graus, não sei o que, eu vou reativar as enzimas. Elas vão continuar trabalhando ali. E eu não quero que eu já inativei elas no momento da abraçagem, fazendo mash out, certo? Então a gente baixa essa temperatura mais rapidamente, para que as enzimas elas não interfiram mais no processo da fabricação da cerveja, certo? Então é importante fazer o resfriamento do mosto corretamente para a gente não cair no erro de ou a gente não resfriar o suficiente e matar a levedura. Se a gente inocular ela com o mosto ainda quente, ela morre, né? Ou se a gente demorar e o nosso mosto, de repente, ser contaminado porque ficou em contato com o meio externo, certo? Um outro erro, ignorar as densidades, a original e a final. Por quê? Primeiro, eu já falei aqui que a gente deve medir as densidades no final da fervura, no final da fermentação, certo? Para que a gente saiba se a fermentação terminou ou não. Se a fermentação não terminou, a gente tem que esperar a fermentação terminar. Como é que a gente faz isso? Medindo densidade. Se a densidade parou de alterar, quer dizer que parou a fermentação. Mas se ela não parou, ainda tem fermentação. Se a gente engarrafa com a fermentação sem ter terminado, a gente vai ter açúcar residual e a gente vai interferir na carbonatação da nossa cerveja, certo? E outra coisa, se eu quero saber o teor alcoólico da minha cerveja, eu preciso saber a densidade original, a densidade final e fazer os cálculos necessários para saber o teor alcoólico. Então, para essas duas coisas, você precisa medir as densidades. As primeiras cervejas que eu fiz, eu não tinha refratômetro, eu não sabia usar direito. E eu fazia, fermentação durava 10 dias, né? Se ela não terminou de fermentar, eu não sabia, mas eu deixava vários dias a mais para garantir isso aí. Sinceramente, eu não sei até hoje se a fermentação foi até o final. E o teor alcoólico, eu simplesmente não sabia, porque eu não usava, eu não media, nas minhas primeiras cervejas, eu não media a densidade do meu mosto.
certo? Não faça isso, né? Não recomendo, para você saber o teu alcoólico, né? Os dados da sua cerveja e para você saber se a fermentação realmente terminou ou não, certo? Não seguir a receita com precisão. O que é que eu digo com isso? Você precisa fazer cerveja, é um passo a passo. Eu de tanto fazer cerveja, eu elaborei um passo a passo. Desde o início de tudo, da escolha do ingrediente, até você pegar o malte, botar na panela, bota a quantidade, liga o forno, no passo a passo ele tem tudo. Liga o forno, espera chegar em determinada temperatura, bota o malte, mede, quando se ligar o forno, mexe, e você controla tudo isso. E depois você faz recirculação e lavagem, e como tira por baixo, bota por cima. Então, se você fazer cerveja é minimizar o erro, tá? Você precisa minimizar o erro. Como é que você minimiza esse erro? É você seguindo a risca o passo a passo. Cara, tem um passo a passo para você. Não tem por que você não fazer esse passo a passo. Não tem por que você fazer da sua cabeça, eu acho que eu preciso fazer um Whirlpool. Cara, tá no passo a passo o Whirlpool, faça. Né? Eu acho que eu tenho que fermentar, toda IPA ela fermenta por 7 dias. Não! Como é que diz o passo a passo, certo? Seguir passo a passo a risca é o segredo para você ter sucesso na sua cerveja. É o segredo para você não se estressar com a sua cerveja. É o segredo para você ter o resultado final, o sabor que você gostar. É fazer o passo a passo. Porque no passo a passo vai dizer para você sanitizar corretamente. Vai dizer para você seguir a temperatura corretamente. Tudo que eu falei aqui, tudo. Escolher a receita direito, usar os ingredientes corretos para a sua receita. Tudo que eu falei resume-se a você seguir o passo a passo corretamente, como um mantra, como uma lei, tá certo? No início, né, eu ia fazer a cerveja, eu ficava louco atrás desse passo a passo porque era uma coisa meio jogada. E aí eu fui masterizando isso, né? Mas assim, minha cabeça ficava a mil, porque eu lembrava de uma coisa, eu lembrava de outra, e eu acho que os cervejeiros caseiros iniciantes, eles passam por isso, né? Eu sei que ele tem um passo a passo que vai facilitar enormemente o início da jornada cervejeira dele, certo? E aí, quando eu fui fazendo, fui anotando, toda a cerveja eu anotava o que eu fazia, e aquilo foi entrando em mim. Quando aquilo entrou, depois da 10ª cerveja, aí eu fiz, não, o passo é esse, isso, e até hoje eu uso, meus alunos usam esse passo a passo também, né, para fazerem a cerveja da melhor forma possível, tá? Quando a gente tem um grande problema, o segredo é você diminuir ele em partes, até você chegar numa parte, que essa parte seja fácil de fazer. E aí você faz essa pequena parte, e a próxima pequena parte que é fácil, e a próxima pequena parte que é fácil, e a outra, daqui a pouco você resolveu o grande problema, certo? Fazer cerveja é fazer pequenas partes fáceis para depois você fazer uma grande parte que é difícil, que é trabalhosa, que no final das contas é um resultado satisfatório e delicioso, que é a sua cerveja. Beleza? E por último, é subestimar o tempo da maturação da cerveja. Cervejeiro caseiro, ele tem, assim, impaciência. Eu tenho até hoje impaciência para tomar minha cerveja, tá? O que é que ocorre? Ela tende a melhorar com o tempo. Os sabores, eles tendem a arredondar com o tempo, tá? A gente faz uma maturação na fermentação. Por exemplo, acabou a fermentação, a gente deixa ali a fermentação secundária. Alguns chamam de maturação, né? Todo passo que a gente dá na direção do melhoramento do sabor daquela cerveja que já está feita, que já está fermentada, pode ser chamado de maturação, porque a fermentação já acabou e aí a gente eleva um pouco a temperatura para as leveduras comerem alguns subprodutos que estão ali ainda, ou seja, ela está arredondando aquele sabor. E depois da cerveja toda pronta, engarrafada, ela tende a melhorar o sabor com o tempo. Com o tempo ela vai ficando melhor. Essa cerveja já tem mais de um mês aqui, ela está melhor do que a primeira que eu tomei. Certamente ela está. É isso que acontece. Tem receitas que dizem que a cerveja só é boa para tomar daqui a 20 dias. Eu não consigo aguentar. Eu vou ser sincero aqui com você. Depois que eu
envasei, com 7 dias eu já estou provando a minha cerveja, mesmo que não seja aquele sabor ideal. Porque eu vou ter 18 litros de cerveja, eu vou ter 36 garrafas. Na próxima semana ela vai estar melhor e na outra já vai estar próximo do ideal. Entendeu? Mas saiba que aquela primeira cerveja, se você não esperou esse tempo todo que a receita normalmente pede, tipo engarrafou, espera aí 25 dias. Se você não quiser respeitar isso aí, você vai ter cerveja. Mas se você respeitar, a sua primeira vai estar ali com o sabor ideal para você tomar. Gente, foram muitos insights, né? Foram várias dicas, vários erros que você pode cometer, que eu estou falando aqui que você não deve cometer, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez vou pedir para curtir, compartilhar para mais pessoas não cometerem esses mesmos erros, tá? E o que é que você está esperando para fazer a sua primeira cerveja? Comenta no vídeo, né? As cervejas que vocês já fizeram e qualquer dúvida eu posso tirar também, tá certo? Pode falar aí, qualquer dúvida aqui aí, inclusive tema para live, para vídeo, que aí eu venho e falo para vocês. Beleza? Valeu por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.